Domingo, 5 de outubro de 2025. Sinto toda desleixada mesmo e dane-se. Pra tu ver primeiramente como o ser humano é tão falso, é tão cheio de maldade, que a gente fica lembrando, fica pensando assim, é por isso que os desencarnados não querem reencarnar, não. Sabe por quê? É muita maldade do ser humano. É muita falsidade, maldade. E a pessoa é falso, mentiroso. A gente está cercado de gente mentirosas, mal educadas, mentirosas principalmente. Pessoas que querem ferrar com a tua vida, mas fingem que quer estar bem com você. Vamos lá então, uma historinha, para não ficar tão longa. Hoje eu tive uma surpresa inusitada, por assim dizer, para não dizer meio bizarra. Hoje é domingo, como eu já falei. Meus pais estão em Itacuruçá. E durante a tarde, acho que foi uma e pouca da tarde, quem telefone pro meu WhatsApp, Gleitos, lá de Itacuruçá, claro. E aí, mano? Quando o Gleitos já liga, eu já fico meio já... lá vem bomba. Aí o Gleitos me ligou. Mano, negócio é o seguinte. Que a Gorete, ela se arrependeu de ter feito aquilo, lá no Dia das Mães. Aquele barraco todo que rolou, ela se arrependeu. E ela quer te pedir desculpa. Eu falei... Gleitos, meu irmão, primeiramente, de tudo que ela fez comigo, eu não aceito desculpas por telefone. Aí ele falou, não, tá bom, você não quer por telefone, então vamos marcar pra ela vir aqui em paciência pra vocês conversarem. Eu falei, não, também não. Quando eu for em Itacuruçá, se ela quiser conversar comigo, aí a gente conversa. Eu acho que subiu, né, o sangue, né, dele. Começou a se agitar um pouco, aos poucos foi se agitando meio que, porra, né? Por quê? Gleitos, primeiramente, tem que ser de olho a olho. Para mim, depois de tudo que ela me fez, não é só o que aconteceu agora no Dia das Mães de 2025, não. Foi lá para julho de 2023, quando ela me xingou, me humilhou e tudo mais. Não foi só pelo Dia das Mães, não, porque o Gleidson só se ligou no barraco do Dia das Mães. E a baixaria que aconteceu, que o Cleito provocou em julho de 2023, que eu tive que aguentar a barra sozinha, nem minha mãe não quis me apoiar. O assunto morreu. Para todo mundo, não foi nada. Mas quem leva a pedrada, machuca. E quem taca a pedrada, ficou por isso mesmo. Teve a baixaria, o Gleidson até me ameaçou, porque foram 2 áudios, da Gorete e do Gleidson. Tipo, foi uma baixaria total. Não falei um ai pra Mocreia, nem pro Gleidson. Coisa que o Cleito botou todo mundo contra mim, inclusive a minha mãe me defendeu sim, mas com poucas palavras. Tem vídeos aí comprovando aí. Eu guardei os áudios, fiz questão de guardar os áudios, dizendo que minha mãe simplesmente lavou as mãos e disse pra minha cara, eu não quero me meter na tua vida. E eu tive que segurar a barra sozinha. Mas isso eu não falei pro Gleidson, não. Cortando pro Gleidson e eu no telefone hoje. Como eu disse, eu falei, olha, Gleidson, primeiramente, desculpa ou perdão tem que ser dito de coração aberto. Tem que ser, pra mim, tem que ser de cara a cara, de olho a olho. E segundo, ela só tá querendo me pedir desculpa por causa dos meus pais. Porque ela quer voltar de boas com meus pais.
por isso que ela está pedindo desculpa, não por mim, mas pelos meus pais, porque minha mãe e meu pai pararam de falar com ela. O meu pai nem liga, mas a minha mãe parou de falar com ela. Mas eu falei com o Gleidson. Eu não estou usando filtro para cortar o assunto. Fiz procedimento estético, depois eu falo isso no outro vídeo. Bem, continuando, eu falei, Gleidson, para mim tem que ser de olho a olho, de cara a cara. E de cara limpa, sóbria. Por telefone não aceito não. Aí deu essa ideia de ela vir aqui. Falei, também não. Quando eu for para Itacuruçá, aí se ela quiser, mas ela conversa comigo de boa. Cara limpa. E segundo, ela quer pedir desculpa, não é para se arrepender de ter feito isso comigo. Tá querendo desculpa por causa dos meus pais. Quer voltar de boas com meus pais. Ela só parou de falar com a Gorete porque a Gorete me agrediu. Mas por enquanto, eu falei pra minha mãe, quando chegar a época de Natal, vai vir tudo de novo, né? Não quero falar com ela, e muito menos o Cleito, e bababá. Falei, tá bom. Vai lá por dentro de mim, ela perdoa. Só que tem uma coisa que eu não falei pro Gleidson. Eu não tenho raiva do Cleito e da Gorete. O Cleito, ele me agrediu de uma forma com vontade mesmo. Ficou a marca. E depois que o barraco foi lá pra varanda, que a gente estava no espaço gourmet, que a Gorete chegou a me dar, mas não com força, porque puxaram ela. Foi por isso que minha mãe parou de falar com a Gorete e Cleito por causa da agressão. Agora, se fosse barraco, só de boca, a minha mãe nem ligaria. Infelizmente é isso. A batalha é solitária, mas eu tenho 2 ciganas nas costas. Mas, pra mim, por coincidência, hoje de madrugada, antes de dormir, rezei pra Santa, que é Santa do Perdão, que é a Nossa Senhora. Conversei muito com ela. De manhã, às 5 da manhã. 5 da manhã e 6 da manhã, pra mim, são horários muito especiais pra mim. E são horários que eu sinto uma conexão espiritual muito forte. E é a hora que eu gosto de conversar com meu irmão, meu palhacinho. E é a hora que eu peço que ajudem a todas as pessoas que sofrem na vida. Pessoas de bom coração, de boa alma que sofrem. Os maldosos eu deixo para Deus perdoar. Mas eu perdoei todo mundo que me machucaram. E agora vem esse negócio do... Agora a gente nem falou em perdão. Pelo que ela fez comigo, tinha que ser perdão. Mas era uma desculpinha por telefone. Não. Eu acho que aqui é otária, né? Como eu estava dizendo, eu tenho 2 ciganas nas minhas costas. Olha, perdoar eu já perdoei a Deus, a Nossa Senhora, e não perdoei a eles. E o Gleidson, ele falou da Gleice sobre a questão de eu ter ficado chateada. Ela falou com o Gleidson de eu ter ficado chateada que naquele dia do barraco que o Cleito e a Gorete me agrediram fisicamente, ele não fez nada. E realmente o Gleidson não fez nada para me defender. Eram 2 contra 1. Eu ia partir para cima deles, só que minha mãe segurou pela camisa. Quando o Cleiton, eu estava em pé, aí estava tudo no espaço gourmet. Gleidson mamadão como sempre, a Gorete mais mamada ainda,
A Lana estava de boa, por incrível que pareça, mas estava a gente estava cantando até videokê. Gleidson sabia muito bem o que estava fazendo, tanto que ele cantava, ele conversava, ele estava mamado, mas ele estava fazendo, ele sabia muito bem o que estava acontecendo em volta dele. Corta daí, tô falando do telefonema de hoje. E a Gleice falou isso com ele, e ele falou assim, mana, a Gleice falou que você está muito chateada comigo. Eu falei, não. A Gleice falou que eu não defendi você, que bababá. Falei, olha, primeiro eu só desabafei com a Gleice. Segundo, a gente já tinha falado sobre isso. Mas eu não me lembro de nada. Eu tava bêbado. Falei, você não se lembra de nada? Mas você se lembra que você abraçou o filho que acabou de bater na sua própria irmã. Aí você se lembrou. E a Gorete me agredindo? Você fez alguma coisa? Não. Você bate tanto no peito, e isso conversando ele depois que o barraco acabou. E eu falei hoje no telefone com ele. Sendo que é difícil falar com o Gleidson, porque machistas não deixam mulheres falar. Mas eu bati o pé, eu falei, deixa eu falar, Gleidson. Deixa eu continuar. Ele me interrompia toda hora, dizendo... Falou umas 6 vezes que estava bêbado, que não se lembrava de nada. E que só se lembrava do Cleiton avançar em cima dele. Sendo que é mentira. O Cleiton não foi para cima do pai, não. Como ele disse, ele estava muito mamado. Como é que ele vai se lembrar? Tanto que quando a poeira baixou e eu conversei com o Gleidson, ele não falou nada disso. Que o Cleiton tinha ido encarar o Gleidson, o pai. Não aconteceu nada disso. Isso é só uma historinha que inventaram para tirar o corpo fora, para defender o filhote. Psicopata. Mas não falei isso pro Gleidson hoje. Estou falando isso agora no vídeo. Falei, olha, só eu vi você abraçando o Cleiton. Eu me lembro, tal, mas ele me pediu desculpa, tal. Falei, e você falou alguma coisa sobre pedir desculpa a mim? Mas isso ele não quis dizer desculpa, mas sendo que, quando ele veio aqui em casa antes desse telefonema, uns 2 meses atrás, ele falou pra mim, eu não tenho obrigação, e ele também não tem obrigação de pedir desculpa. Foi assim que ele falou. E agora, veio com essa historinha de a Gorete querer, não perdão, não foi falado perdão, foi uma desculpa. Desculpa pra mim é pouco. Perdão, eu falei, não é só o que aconteceu no Dia das Mães, não. Foi o que aconteceu há 3 anos atrás, meses antes do nosso irmão falecer. Foi por tudo que ela me fez. Pra mim, tem que ser de cara a cara e de coração. Não é de qualquer jeito. E tipo, ele tirou o corpo fora, o Gleidson. Falou que não se lembra de nada. Foi o Cleiton. Ele não viu o Cleiton me batendo, não viu a Gorete me batendo, a Gorete me xingando. Quando o Cleiton me bofetou, eu estava em pé, e como eu estava falando do espaço gourmet, estava a minha mãe sentada, a Gorete, Gleidson sentados também, e só estava eu em pé. Veio o Cleiton, me encarou e pá, na minha cara. Na hora, o Nem e a Lana puxaram o Cleiton lá para a varanda e minha mãe me segurou na camisa. E vai o Gleidson me mente na cara de pau dizer que o Cleiton foi para cima dele.
Falei, Gleidson, olha só, querido. Primeiro, ele não tinha motivo de partir para cima de você, que você estava sentado na mesa cantando videokê. E segundo, quem levou a bofetada fui eu, desaforo fui eu. Você estava lá quieto. Minha mãe teve que agarrar minha camisa, quase rasgou minha camisa, porque eu ia para cima dos dois. Eu ia ficar arrebentada. Só que o Gleidson tem uma péssima mania de machista, de não deixar as mulheres falar. Falei, Gleidson, eu tô falando do meu ponto de vista. E você não tá deixando eu falar. Ah, mas você tá parecendo uma psicóloga. Tudo que você tá dizendo aí é besteira. Falei, não. Você tem um ponto de vista de vocês e eu tenho o meu ponto de vista. Tudo que eu tô te falando agora foi tudo o que aconteceu no Dia das Mães, fora o que aconteceu em julho de 2023. Pra que eu vou mentir pra você? Pra criar intriga? Mas que já tinha? Eu não minto não, meu querido. Pode perguntar à minha mãe, embora ela não tenha muita força pra me defender, mas eu tava lá, ela tava lá, você tava lá. Quem foi a vítima fui eu e você. Agora, concluindo, quem se fez de vítima mesmo foi o próprio Gleidson, porque ele cisma que o Cleiton foi encarar ele. Por que motivo? Se ele não fez nada.